A duquesa de Sussex está se preparando para retornar ao Reino Unido. Meghan Markle declarou que retornará ao Reino Unido com sua coroa intacta, ao recuperar a coroa, a qual abdicou voluntariamente em 2020. Meghan não apenas reafirma sua resiliência, mas também sinaliza uma manobra estratégica para reivindicar o próprio símbolo real que criticou durante anos. Estas são as palavras de uma monarca rival, não de uma cidadã comum que retorna para uma audiência judicial. Meghan Markle não estava pedindo para retornar, mas sim para estar presente na cerimônia de coroação. A lista, revelada por fontes próximas ao Comitê de Planejamento de Segurança, soava como um manifesto de privilégios. O fechamento de vários andares do luxuoso hotel 5 estrelas, uma frota de veículos blindados de alta gama e medidas de segurança reforçadas refletiam os protocolos operacionais de uma visita de um chefe de Estado. O elemento mais controverso foi o pedido formal para que todos os funcionários britânicos, trabalhadores da hotelaria e pessoal de segurança se dirigissem a ela como Sua Alteza Real. Este pedido específico contrariava o Acordo de Sandringham de 2020, que estipulava expressamente que os Sussex não usariam mais o brasão de Sua Alteza Real para qualquer propósito oficial ou prático. Ao exigir o título de Sua Alteza Real como condição obrigatória para sua presença, Meghan tentou alterar unilateralmente os termos de sua partida, tratando o público britânico e a família real como se fossem entidades pertencentes à sua marca pessoal. O Palácio de Buckingham interveio com uma mensagem tão direta e contundente que causou grande impacto nos círculos reais, jurídicos e da mídia em ambos os lados do Atlântico. Nesta manhã, o Palácio rejeitou oficialmente todas as alegações feitas pelo príncipe Harry e Meghan Markle antes de seu comparecimento ao tribunal na Inglaterra na próxima semana. E se a informação fornecida for precisa, a linguagem utilizada não poderia ser mais clara. De acordo com a declaração do Palácio, nenhum membro da família real, actual ou antigo, pode exercer qualquer função representativa, autoridade cerimonial ou status institucional em nome da coroa em relação às batalhas legais pessoais dos Sussex. A resposta do Palácio de Buckingham é diferente de tudo o que se viu nos tempos modernos. A era do nunca reclamar, nunca explicar, foi substituída por uma precisão cirúrgica e gélida. O rei Carlos III, monarca que durante anos evitou cuidadosamente a narrativa cruel de seu pai, finalmente atingiu seu limite psicológico e institucional. Fontes do palácio descrevem o rei como indignado, não apenas devido ao fardo financeiro dessas demandas, mas também devido à sugestão cínica de que o status real poderia ser usado como escudo protetor em litígios privados. A resposta oficial do palácio foi uma rejeição firme e definitiva, constituindo uma repudiação pública da posição de Harry e Meghan. Antes mesmo que o casal pudesse entrar no Tribunal Real de Justiça, o Palácio publicou um comunicado tão definitivo que, na prática, os despojou de qualquer resquício de legitimidade real. A posição era clara. Nenhum membro da família real, ativo ou aposentado, poderia reivindicar qualquer papel representativo ou posição institucional em nome da coroa em relação às disputas legais privadas dos Sussex. Na visão do rei, isso não era mais uma disputa familiar. Isso representa uma ameaça direta à integridade da monarquia. Segundo relatos, Charles aprovou preparativos legais preliminares para responder caso os Sussex continuem a usar seus títulos de forma a enganar o público ou prejudicar a reputação da coroa. O rei percebeu que não podia mais esperar pelo filho, que aparentemente estava determinado a incendiar a casa onde nasceu. A paciência da rainha evaporou, substituída por uma fria consciência. Os Sussexes deixaram de ser meros forasteiros, tornaram-se opositores ativos do Estado. Este é o primeiro ataque em 2026 anos consecutivos, em que a coroa que Meghan supostamente detém está sendo sistematicamente corroída pela própria instituição que a concedeu. Em Londres, no Jornal Frost, as linhas foram traçadas e, pela primeira vez, o rei não apenas observou o incêndio, mas se preparou para extingui-lo. Isso não era meramente uma acusação contra a imprensa, mas uma destruição deliberada da santidade da Casa de Windsor. Harry não estava mirando apenas nos tabloides, que ele detestava, mas no próprio coração dos negócios de seu irmão, o escritório do Príncipe de Gales no Palácio de Kensington. As acusações feitas pela equipe jurídica de Harry são consideradas nada menos que traição aos olhos do establishment. Harry acusou explicitamente os assessores e conselheiros do príncipe William de terem feito um pacto obscuro com a mídia.
De acordo com documentos e depoimentos, Harry afirma que o gabinete de William interferiu ativamente em sua vida privada e na de Meghan, revelando planos de viagem e informações pessoais sensíveis em 2020. O motivo, segundo Harry, foi um acordo cínico. Sacrificar os Sussex aos lobos da imprensa em troca de uma moratória sobre artigos negativos a respeito do futuro rei. Isso sugere um mecanismo de controle narrativo, no qual seu próprio sangue supostamente o usou como escudo humano para relações públicas a longo prazo. Numa atitude que chocou especialistas em direito constitucional, Harry introduziu o termo psicológico moderno gaslighting nas suas queixas formais contra a monarquia. Ele acusou a instituição de uma campanha sistemática de isolamento psicológico, alegando que esta o privava deliberadamente de um sentimento de segurança para o tornar vulnerável e submisso. A narrativa de Harry é a de um homem preso numa política de nunca reclamar, nunca explicar, que ele agora afirma ter sido uma arma usada pelo palácio para o silenciar, enquanto mantinha uma relação simbiótica e íntima com os editores da imprensa britânica. Foi a primeira vez que um membro moderno da família real usou uma linguagem tão fria e objetiva para descrever o estilo de gestão da coroa, retratando a casa de seu pai não como uma família, mas como uma entidade corporativa fria e manipuladora. As consequências dessas acusações levaram o príncipe William a um estado de fúria sem precedentes. Fontes próximas ao príncipe de Gales afirmam que ele não tem mais motivos para se irritar. Ele está em um estado de fúria absoluta e gélida. Para William, a ideia de que ele ou sua equipe usariam a mídia contra seu irmão não é apenas uma mentira, mas uma violação catastrófica do único princípio que mantém a monarquia viva: a lealdade à linhagem sanguínea. William tem afirmado em particular que os motivos de Harry e Meghan são completamente transparentes. Eles estão tentando transformar a intimidade da realeza em um ambiente comercial, usando as queixas como modelo de negócios para financiar seu estilo de vida californiano. A resposta de William foi de obstinação completa e intransigente. Ele deixou claro para aqueles ao seu redor que pretendia permanecer em silêncio publicamente, mas, profissionalmente, isso foi fatal. O príncipe de Gales teria dito a seus confidentes que as portas da família real não estão apenas fechadas para os Sussex, mas barricadas. Ele acredita que as manobras legais de Harry são uma tentativa desesperada de se manter no poder, atacando a instituição que é sua única fonte de valor. William não tem mais interesse em uma reconciliação fraterna. Ele está focado na sobrevivência da coroa, que acredita que Harry está ativamente tentando desestabilizar para obter lucro. As tensões foram alimentadas por um vazamento da reunião da família real em Sandringham no final de janeiro de 2026, que deu ao mundo uma prévia do ultimato final do rei Charles. Harry deve cessar todas as ações legais contra a imprensa e o palácio se quiser que seu status de segurança seja revisto. Isso não foi uma negociação, foi uma exigência de capitulação completa. O rei, auxiliado pela firmeza estratégica de Guilherme, percebeu que a monarquia não poderia funcionar com um elemento desonesto constantemente entrando com processos judiciais, expondo as maquinações privadas do palácio ao público. O contraste entre esses dois lados fica evidente na figura de Catarina, princesa de Gales. Enquanto os Sussex se envolviam no que o palácio chamava de chantagem constitucional, Catarina mantinha um silêncio ensurdecedor. Ela não vazou informações, não respondeu nem reconheceu o caos. Em vez disso, concentrou-se em seu trabalho de caridade, criando um contraste vívido e vibrante com as aspirações de estilo de vida ostentosas de Meghan. Esse silêncio não é passividade. Foi uma demonstração deliberada da disciplina que Harry e Meghan haviam abandonado. Para o público britânico, a impressão era inegável. Uma mulher entrava na semana por uma porta lateral de um tribunal, ostentando marcas da monarquia, enquanto a outra entrava no futuro da monarquia com um senso de dever discreto e visível. No final de janeiro, essa divisão havia se aprofundado a ponto de se tornar um abismo. Especialistas em Londres confirmam que as relações entre os irmãos estão no ponto mais baixo de todos os tempos, em um estado de silêncio permanente que, até mesmo os observadores mais otimistas acreditam ser irreversível. Harry não apenas se afastou de sua família, como também tentou infligir um trauma legal e institucional aos próprios alicerces do Estado. Ao fazer isso, ele se viu numa posição em que o príncipe de Gales não se via mais como um irmão, mas como um adversário perigoso que precisava ser contido, ignorado e
por fim, apagado da história da realeza. O terceiro ato dessa tragédia em curso transcendeu a inimizade pessoal entre os irmãos, adentrando o frio e calculista reino da sobrevivência institucional. Conforme janeiro de 2026 chegava ao seu clímax, o establishment britânico sinalizou que não pretendia mais ser uma presença passiva na narrativa em curso dos Sussex. O foco mudou para preencher estrategicamente o vácuo deixado pela saída de Harry e, finalmente, para reprimir decisivamente a comercialização do status real. O rei Charles III, percebendo que a monarquia não podia mais esperar por uma reconciliação que jamais aconteceria, iniciou o processo de modernização da instituição com uma eficiência implacável que muitos comparam à vontade de ferro de sua mãe. Um elemento-chave dessa nova era de decisões firmes é o surgimento de uma nova geração de lealistas e, em particular, o surgimento de James Alexander. Sob a orientação meticulosa de Sophie, Duquesa de Edimburgo, James passou as primeiras semanas de 2026 concluindo um treinamento intensivo em cibersegurança e integrando-se ao Ministério da Defesa. Essa não foi uma escolha de carreira acidental. Foi uma jogada cuidadosamente planejada pelo príncipe William para garantir um aliado leal e com conhecimento em tecnologia, capaz de contrabalançar a influência midiática de Harry com expertise discreta e profissional. Enquanto Harry estampava as manchetes com seus desafios legais, James Alexander era posicionado como o futuro de uma família real moderna e consciente, que valorizava o silêncio em detrimento do espetáculo e a contribuição técnica, em vez da construção de imagem de celebridade. A paciência do palácio com as ambições comerciais de Meghan Markle também chegou ao limite. Enquanto ela supostamente lançava projetos de estilo de vida luxuoso e uma série de mídia explorando a história das duquesas de Windsor, Londres via essas ações como uma tentativa direta de capitalizar o legado da coroa, ao mesmo tempo que minava a posição da princesa de Gales. Em resposta, o rei começou a considerar uma sanção final, invocando a Lei de Privação de Títulos de 1917. A mensagem do palácio era clara. O nome Sussex é uma dádiva da coroa, com o propósito de prestar serviços. E se o nome for usado como marca registrada global para empresas de varejo, a coroa tem o direito e a obrigação de recuperá-lo. O clima no tribunal tornou-se cada vez mais hostil em relação ao Duque de Sussex. O juiz Timothy Fancourt expressou crescente insatisfação com a transparência e a coerência da equipe jurídica de Harry. O tribunal advertiu que suas câmaras eram um local para um exame clínico da verdade, não um palco para drama midiático. Quando várias testemunhas-chave se mostraram instáveis e a cronologia das evidências se revelou contraditória, a credibilidade de toda a campanha de Harry começou a ruir. Este era o momento que o palácio esperava, quando as alegações dramáticas de um sistema coordenado de controle narrativo seriam forçadas a atender aos rígidos padrões da lei britânica. A reação de outros membros seniores da família real foi igualmente inabalável. A princesa Anne e a duquesa de Edimburgo permaneceram um pilar de resistência institucional. Anne, conhecida por sua dedicação à disciplina, teria considerado as exigências dos Sussex por segurança de nível estatal e tratamento luxuoso como uma afronta grotesca à própria ideia da monarquia. Para uma princesa da realeza, um título é um dever, não um passaporte para privilégios exclusivos. Da mesma forma, Sophie de Edimburgo tornou-se uma arquiteta fundamental do plano de desenvolvimento da família real sem Harry e Meghan, garantindo que o trabalho dos membros ativos da realeza continue sem a distração do drama californiano. No final de janeiro, o isolamento dos Sussex chegou ao fim. Um relatório vazado de um memorando interno do governo confirmou que o Estado britânico não concederia a Meghan a proteção de chefe de Estado que ela havia solicitado. O Ministério do Interior alegou que tal proteção era reservada àqueles que servem ao público, não àqueles que optam por vidas privadas e entretenimento comercial. A equipe de Meghan respondeu com uma declaração por meio de um porta-voz anônimo, classificando a recusa da proteção como uma forma de chantagem constitucional que apenas aprofundou seu afastamento do público e do establishment político britânico. A imagem final do mês foi a de completa separação. O príncipe de Gales consolidou com sucesso o seu poder ao cercar-se de uma equipe enxuta e dedicada, e ao evitar qualquer diálogo com o seu irmão. O silêncio absoluto entre o Palácio de Kensington e Montecito tornou-se uma característica permanente do cenário real.
Os biógrafos da realeza retratam Harry como um homem que perdeu seu lugar na hierarquia, negociando seu legado em uma série de batalhas judiciais que lhe trouxeram mais desgaste do que vitória. A instituição seguiu em frente, provando que a coroa não precisava de um príncipe rebelde para manter sua aura, enquanto o príncipe descobriu que, sem a bênção da coroa, suas queixas não passavam de conversa fiada. A era dos Sussex como membros da realeza havia chegado ao fim. A era dos Sussex como exemplos de advertência sobre o exílio havia começado. A conclusão dessa desafiadora saga de janeiro cristalizou-se em uma mudança definitiva no equilíbrio de poder dentro da monarquia britânica. Com a suspensão temporária dos processos judiciais nos tribunais reais de justiça, o verdadeiro impacto dos eventos daquele mês tornou-se claro para todos os observadores. A Casa de Windsor não só sobreviveu à ofensiva de Sussex, como a utilizou para forjar uma identidade nova e mais forte. O golpe institucional infligido pelo Palácio de Buckingham deixou de ser mera especulação privada e tornou-se a pedra angular de uma nova doutrina real. Ao rejeitar formalmente as exigências dos Sussex por luxo financiado pelo Estado e pela restauração do estilo de Sua Alteza Real, o rei Carlos III sinalizou o fim de uma era de apaziguamento. O rei efetivamente conduziu a monarquia a uma realidade pós-Harry, na qual a sobrevivência da instituição passou a ter precedência sobre as necessidades emocionais de seu filho, com quem mantinha relações distantes. O príncipe William emergiu desse período como o arquiteto indiscutível da futura defesa da monarquia. Sua estratégia de silêncio absoluto e intransigente provou ser sua arma mais poderosa. Enquanto Harry parecia cada vez mais exausto e isolado no tribunal, William mantinha uma agenda de importantes aparições públicas, reforçando a imagem de um futuro rei estável e confiável. O contraste entre os irmãos não poderia ser mais gritante. Um é visto como um homem preso a arrependimentos do passado, tentando recuperar o status que rejeitou por meios legais, enquanto o outro é visto como um líder focado nos desafios do presente. Fontes próximas ao Palácio de Kensington indicam que William não vê mais o conflito como uma questão familiar a ser resolvida a portas fechadas, mas como uma ameaça de longo prazo ao Estado, que deve ser tratada com frieza e distanciamento profissional. A princesa de Gales também viu sua posição fortalecida pelo caos que pretendia prejudicá-la. Ao evitar as acusações e o frenesim da mídia, Catherine se posiciona como o pilar emocional da família real. Enquanto os projetos midiáticos de Meghan Markle tentaram reformular a narrativa das duquesas como vítimas de um sistema rígido, o visível comprometimento de Catherine com seu trabalho tem oferecido um contra-argumento vibrante. A reação do público no Reino Unido tem sido extremamente favorável à duquesa, com muitos comentaristas observando que sua elegância sob pressão fez com que as aspirações dos Sussex por um estilo de vida ostentoso parecessem cada vez mais vazias e performáticas. O palácio transformou o conflito numa escolha entre duas visões de mundo: serviço discreto e dano comercializado. As consequências geopolíticas e sociais deste mês também redefiniram a relação dos Sussex com o Estado britânico. A recusa do Ministério do Interior em conceder a Harry e Meghan a proteção de um chefe de Estado visitante foi uma vitória significativa para aqueles que acreditam que a monarquia deve prestar contas ao público. A mensagem transmitida foi clara. Os títulos reais não garantiam privilégios vitalícios financiados por impostos, uma vez abolidos os deveres a eles associados. Para Harry, a constatação de que agora era tratado como um cidadão comum pelo mesmo governo que sua família representava foi um golpe duro. Sua equipe jurídica continua lutando, mas a opinião pública e política se voltou decisivamente contra a ideia de excepcionalismo para aqueles que vivem no exterior. No final de janeiro de 2026, a Casa de Windsor está mais unida do que nunca. A ameaça compartilhada representada pelas estratégias jurídicas e midiáticas dos Sussex aproximou ainda mais os membros mais antigos da família, do rei e da rainha, passando pela princesa real, até o duque de Edimburgo. Existe uma resolução comum de que a coroa jamais voltará a ser moeda de troca em disputas pessoais. A decisão de revogar o título dos Sussex permanece indefinida, uma sombra de Damocles pairando sobre os interesses do casal nos Estados Unidos. O tempo dirá se o rei decidirá desferir esse golpe final, mas o poder de fazê-lo reside, mais uma vez, na monarquia. O legado deste mês será lembrado como o momento em que os Sussex perderam a
capacidade de determinar seu próprio destino e de contribuir para a história da família real. Eles chegaram a Londres ansiosos para recuperar seu simbolismo e autoridade, mas partiram com sua reputação institucional mais manchada do que nunca. Os tribunais londrinos criaram um ambiente hostil para a narrativa que outrora florescera no clima desregulado da Califórnia. Diante de normas legais rígidas e de uma monarquia inflexível, a coroa dos Sussex não só foi minada, como também se tornou irrelevante para o futuro da monarquia britânica. A história de Harry e Meghan deixou de ser um capítulo central na história da família real. Tornou-se um conto de advertência, um lembrete de que a coroa continua sendo um símbolo de dever, algo que não pode ser comprado, vendido ou recuperado por meio de processos judiciais. No final de janeiro de 2026, manobras estratégicas do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kensington alcançaram o que anos de diplomacia não conseguiram: o confinamento completo da marca Sussex aos limites da vida privada. O tema central desta fase final é a independência institucional absoluta. O rei demonstrou com sucesso que a monarquia pode e irá funcionar sem a presença do duque e da duquesa de Sussex e, mais importante, sem ser refém da constante ameaça de sua próxima exposição na mídia. O mito de que Harry e Meghan eram essenciais para a importância global da coroa foi sistematicamente desmentido por uma série de sucessos de alto nível e focados no cumprimento de seus deveres reais. O conflito legal continua a reverberar pelos corredores do poder, mas a narrativa mudou das acusações de Harry para as consequências de suas decisões. Analistas jurídicos em Londres sugerem agora que a postura agressiva do príncipe em relação ao Ministério do Interior e à família real teve o efeito contrário, criando um precedente que, na verdade, fortalece a capacidade do governo de negar privilégios reais a membros da família que não trabalham. Este nunca foi o resultado desejado por Harry, mas é a realidade que ele criou. Sua tentativa de usar o sistema jurídico como instrumento de defesa pessoal forneceu ao Estado britânico uma base sólida para excluí-lo do círculo íntimo da segurança nacional e de sua importância cerimonial. O príncipe, que outrora buscou mudar o sistema por dentro, agora se vê completamente excluído pelas próprias leis que ajudou a estabelecer. Nos Estados Unidos, a máquina comercial por trás do Sussex também foi exposta. A tentativa da empresa de lançar produtos de luxo e franquias de mídia em meio a uma acirrada batalha judicial com o rei foi recebida com críticas até mesmo por seus antigos apoiadores fiéis. A ideia de monetizar a proximidade com a realeza enquanto se ataca a fonte dessa proximidade provou ser difícil de defender. Especialistas de mercado observam que a marca enfrenta uma crise de credibilidade. Quando uma figura pública parece usar a dissimulação como estratégia de marketing, o público começa a questionar a autenticidade de sua mensagem humanitária. O fracasso dos Sussex em garantir o grandioso simbolismo que exigiam em Londres se traduziu em uma perda de ímpeto em seus empreendimentos comerciais no exterior, provando que a aura da realeza não pode ser mantida no exílio sem a bênção do monarca. Enquanto isso, a ascensão de uma nova geração no palácio proporcionou uma sensação de continuidade que tranquilizou a opinião pública. O trabalho discreto e eficiente de James Alexander e a firmeza do príncipe William sinalizaram ao mundo que o futuro da família Windsor estava seguro. Dentro dos muros do palácio, uma nova sensação de confiança permeava o ambiente. A impressão de que o pior já havia passado. A saúde do rei e a recuperação da princesa de Gales tornaram-se o foco da atenção nacional, relegando o drama dos Sussex a um segundo plano na consciência pública. A instituição retornou às suas raízes, concentrando-se nos valores fundamentais de serviço, estabilidade e discrição que a definiram durante séculos. À medida que a névoa finalmente se dissipa em Londres no final do mês, a imagem emocional que permanece é a de uma família que escolheu a coroa em detrimento do indivíduo. A recusa do príncipe William em se comunicar com seu irmão não é mais vista como um sinal de fraqueza ou raiva, mas como um profundo ato de lealdade à instituição que ele um dia liderará. O silêncio da princesa de Gales continua sendo sua declaração mais poderosa. Uma recusa em ser peão em um jogo de manipulação midiática. O rei Charles III provou ser um governante poderoso, capaz de tomar as difíceis decisões necessárias para proteger o legado de sua mãe. Os Sussexes podem ainda manter seus títulos, mas perderam o que lhes dava significado: a confiança e o respeito da família que deixaram para trás.
A história de janeiro de 2026 é a da separação definitiva. Não haverá mais cúpulas em Sandringham, negociações de segurança ou acordos de partilha de bens. As fronteiras já foram estabelecidas. Harry e Meghan ainda vivem sob o sol da Califórnia, mas a constatação de que o mundo que tentaram mudar seguiu em frente sem eles pesa muito sobre eles. A monarquia britânica virou a página e o novo capítulo que se inicia é escrito na linguagem do dever, da disciplina e do serviço silencioso e persistente que não precisa de câmeras, marcas ou coroas, a não ser aquela firmemente colocada na cabeça do rei. A era da rebelião de Sussex acabou. O fim daquele janeiro histórico deixou um vazio, onde antes reinava a influência de Sussex, e em seu lugar, o establishment britânico ergueu um monumento à determinação institucional. A realidade predominante no início de 2026 é que a Casa de Windsor sobreviveu com sucesso ao período mais perigoso da era moderna, optando pela separação cirúrgica em vez do compromisso emocional. Nesta fase final do conflito, o palácio foi além da mera defesa e entrou numa fase proativa de planejamento a longo prazo. O rei, com o apoio inabalável do príncipe de Gales, iniciou uma série de reformas com o objetivo de garantir que a monarquia jamais voltasse a ser alvo da guerra midiática e jurídica travada pelo duque e pela duquesa de Sussex. Essas reformas focam em uma casa real mais enxuta e disciplinada, onde as obrigações constitucionais prevalecem sobre a fama pessoal. O impacto psicológico desse período sobre o duque de Sussex é incalculável. Ao final de sua visita a Londres, Harry parecia para muitos um homem que finalmente havia compreendido que seu legado não era uma mercadoria para ser negociada ou usada em processos judiciais. A recepção fria do Ministério do Interior e o distanciamento gélido mantido por sua família contrastavam fortemente com a atmosfera calorosa que ele outrora desfrutara como membro da família real. A constatação de que seu irmão, o futuro rei, o via não como um irmão, mas como um risco estratégico, é talvez o desfecho mais devastador de toda a saga. Fontes da realeza sugerem que William efetivamente apagou Harry do futuro operacional da monarquia, garantindo que seus próprios filhos cresçam em um ambiente onde a influência do Sussex seja uma lembrança distante e irrelevante. Harry Meghan Markle. Este mês tem sido uma aula magistral sobre as limitações do marketing moderno justapostas à tradição ancestral. Sua tentativa de retratar seu retorno como uma retomada simbólica da identidade real foi recebida com uma onda de indiferença institucional e ridicularização pública. O fracasso em atender às suas exigências de segurança do Estado e a restauração do estilo de Sua Alteza Real expôs o fato de que, sem o apoio oficial da coroa, o título é apenas um rótulo vazio. Os projetos comerciais que ela lançou durante esse período foram ofuscados por dramas judiciais, levando à percepção de que sua marca de estilo de vida estava inextricavelmente ligada à cultura de injustiça que ela alegava transcender. A elite londrina deixou claro que, embora ela pudesse permanecer duquesa de nome, jamais seria tratada como membro da família real. As implicações mais amplas para a imprensa e o sistema jurídico britânicos também são profundas. Os tribunais deixaram claro que o status real não garante o direito de litigar nos bastidores. A recusa do juiz em permitir que o processo fosse usado como plataforma para manipulação da mídia protegeu a integridade da lei e impediu que Harry recebesse a absolvição pública que buscava. Da mesma forma, a imprensa percebeu que o palácio não está mais interessado no antigo jogo de vazamentos e contra-vazamentos para controlar os Sussex. Ao manter uma postura de completo silêncio, a família real privou os tabloides do oxigênio necessário para alimentar a disputa. Esta nova era da comunicação é caracterizada pela recusa em dialogar, uma estratégia que deixou os Sussex gritando no vazio que eles mesmos criaram. Com o pôr do sol sobre este capítulo extraordinário da história da realeza, a situação se torna inegável. O rei demonstrou ser um governante de fibra, capaz de defender a instituição, mesmo com grande sacrifício pessoal. O príncipe William provou ser um líder formidável, pronto para assumir as rédeas de uma monarquia dedicada à sobrevivência e ao serviço. E o público britânico experimentou o verdadeiro significado da coroa. Um símbolo que transcende o indivíduo e exige uma disciplina que poucos conseguem manter.
Harry e Meghan permanecem na Califórnia, separados por um oceano e um abismo de confiança intransponível. A era dos Sussex como ameaça ao trono chegou ao fim, substituída por um novo capítulo em que a monarquia avança, mais forte e mais unida, finalmente fechando as portas para a rebelião que outrora ameaçou destruí-la. A coroa permanece intacta, mas Harry e Meghan nunca mais poderão usá-la.